E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conhecer a incrível história do Peter Levels. E para começar eu vou contar para vocês como eu conheci o Peter Levels. Eu conheci o Peter no ano passado num podcast chamado Lex Fridman. Bom, contando um pouquinho, fazendo um resumo de quem é o Peter Levels. O Peter, principalmente ele é um empreendedor. Eu considero ele mais um empreendedor do que um programador. Depois ele é um programador autodidata e nômade digital, porque ele vive viajando para vários países enquanto ele cria os projetos dele. Ele nasceu na Holanda, ele ficou famoso por um projeto que ele criou anos atrás chamado 12 Startups em 12 meses, que foi um desafio que ele fez para ele mesmo, criar 12 projetos em um ano. No total ele criou mais de 70 projetos, ele viajou por 40 países do mundo, inclusive nesse podcast que eu escutei, ele falou que a namorada dele é brasileira, só para vocês terem uma noção, né? Bom, desses 70 projetos que ele criou, 4 projetos deram certo, e esses 4 projetos atualmente ele gera mais de $1 milhão para ele. Eu vou mostrar quais são esses 4 projetos para vocês conhecerem um pouco mais. O primeiro projeto que começou a dar dinheiro para o Peter foi um que ele chamou de Nomad List. E esse site, ele basicamente é um site onde nômades digitais podem encontrar os melhores lugares para eles viverem por um determinado período. Então nesse site fala questões de preço de passagem, questão de segurança, melhores lugares para ficar hospedado mais barato e etc. Ou seja, tudo que rodeia nessa vida de um nômade digital, nesse site tem vários aspectos avaliando vários lugares do mundo, basicamente. O segundo site que começou a dar dinheiro para o Peter foi um que ele chamou de Remote OK, que é basicamente um site onde as pessoas publicam trabalhos freelancers e os nômades digitais vão lá, olham e se candidatam para os trabalhos. Os próximos projetos do Peter têm a ver com inteligência artificial. E o primeiro projeto aqui que eu vou apresentar para vocês é o Interior AI, que basicamente é um site onde você sobe uma foto de algum cômodo da sua casa, escolhe um estilo de arquitetura, por exemplo, minimalista, e aí a inteligência artificial vai fazer um redesign com base na foto do cômodo da sua casa, justamente para você ver como que ficaria uma reforma com um determinado estilo de arquitetura, basicamente. O próximo site que ele criou se chama Photo AI, que basicamente é o quê? É uma versão do Interior AI, só que com fotos de pessoas. Então você sobe várias fotos suas para treinar a inteligência artificial. E aí a partir disso você pode pedir para a inteligência artificial criar vários personagens, digamos assim, utilizando a sua foto como base. Então é bem legal esse site também, depois vocês testam. O próximo tópico aqui do vídeo, pessoal, é o que eu aprendi com o Peter Levels. Então eu peguei as principais lições que eu aprendi através daquele podcast e trouxe para vocês. Lembrando que aqui no meu blog, pessoal, eu tenho um texto chamado Peter Levels, 12 lições de um programador que não teme o fracasso. Então, através desse texto, eu peguei as principais lições que têm a ver com tecnologia e programação e trouxe para vocês. Só que nesse texto tem mais outras lições que não têm a ver com programação, mas com a vida, digamos assim. Então, eu vou deixar o link desse texto também na descrição, para quem tiver interesse em aprender mais lições com o Peter, beleza? Então, a primeira lição é a seguinte: documente a sua jornada. Ou seja, desde o começo da jornada do Peter Levels, com essa questão do desafio de 12 startups em 12 meses, desde o começo ele já estava compartilhando sua jornada com outras pessoas, seja através do blog ou através das suas redes sociais. Então ele sempre estava mostrando para as pessoas aquilo que ele fazia e também o que ele aprendia. E isso era muito bom porque, primeiro, ele conseguia reforçar aquilo que ele estava aprendendo e depois ele gerava muita divulgação dos projetos dele.
Ou seja, as pessoas começavam a ficar interessadas nos projetos dele. E isso tudo gerava visibilidade para ele e para os projetos dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem um blog dele antigo, onde ele publicou conteúdo até 2022, mas se a gente olhar o histórico de publicação dele, a gente vai ver que ele começou a publicar conteúdo em 2012, só para vocês terem noção. O primeiro post dele que ele publicou neste blog foi em 2011, 15 de novembro de 2011. Então olha que louco, né? Desde o começo ele já estava publicando, seja em blog ou em redes sociais. Tá bem legal essa parte, porque aqui no blog dele, se você sabe inglês, você consegue obter vários aprendizados que ele foi construindo ao longo da jornada dele. Então, para vocês terem ideia, para ele chegar onde ele chegou, ele teve que passar por isso tudo, né? Vários anos de aprendizados, de experiência, para chegar onde ele chegou hoje. Então ele tem esse blog aqui, depois eu vou deixar aqui na descrição também, mas é justamente essa ideia, você ir documentando a sua jornada. Não importa se é através do blog, se é através do Instagram, TikTok ou YouTube, mas é bem importante que você comece a fazer isso. Por quê? Porque você está aprendendo enquanto você produz conteúdo, e depois porque você gera visibilidade para você e para os seus projetos. A segunda lição aqui que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: só faça faculdade após descobrir o mundo. Ou seja, ele conta nesse podcast, né, refletindo sobre a história dele, que ele teria viajado o mundo antes de fazer faculdade, por exemplo. Por quê? Para quem não sabe, né, ele fez faculdade de administração de negócios, e aí ele ficou muito tempo nessa questão, né, nessa faculdade, e ele poderia ter viajado primeiro o mundo para descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta, e etc. Para depois ter pensado em fazer alguma faculdade, sabe? Porque quando você tem 18 anos, 19, sei lá, até 23 anos, 25 anos, sei lá, mais ou menos, você ainda não tem muita maturidade para saber o que você quer fazer da sua vida. Então fica essa pressão para você, aos 18 anos, decidir o que você quer fazer da sua vida, e muitas vezes você não tem maturidade e nem experiência para decidir isso. Então por isso que ele fala, né? Viaje o mundo, descubra novas culturas, experimente novas comidas, conheça novas pessoas, veja novas realidades, porque isso tudo vai te ajudar a escolher o melhor caminho para a sua vida. Tanto que no podcast ele fala que tem coisas mais importantes que o mundo pode te ensinar antes de você ir para a faculdade. Você pode ir para a faculdade mais tarde, mas antes você deve conhecer o mundo. O que a gente pode tirar de lição disso, né? É que a faculdade é uma coisa que você pode entrar na faculdade com 30, com 45 anos, com 50, sei lá, entende? Não tem idade para entrar na faculdade. Mas tem uma coisa muito importante que as pessoas não percebem, que quanto mais velho você vai ficando ao longo da sua vida, mais responsabilidades você vai acumulando, digamos, né? Então é trabalho, é filhos, é esposa, é comprar casa, comprar carro. Então você vai acumulando. E quando você acumula muita coisa, você perde o quê? A coisa mais importante sua, que é o tempo, a energia e a sua liberdade. Quando você é jovem, você tem tudo isso. Você tem tempo, sobra, você tem liberdade e você não tem isso que eu falei, né, que são comprometimentos sociais. Então é tudo aquilo que envolve o social, né, a sociedade. Então quando você compra um carro, você está comprando um carro para se transportar, mas ao mesmo tempo também você está comprando um carro porque outras pessoas do seu ciclo social têm um carro. Então isso tudo é comprometimento social. E aí você começa a namorar, e aí você tem filhos, e aí você quer comprar uma casa. Isso tudo é o que a sociedade diz que é correto ou a melhor vida a se seguir, compreende? Então tudo isso são comprometimentos sociais que a maioria das pessoas acaba seguindo, e isso gera o quê? Falta de liberdade. Então quando você é jovem, você tem tudo isso, né? Você tem liberdade, você tem energia
para fazer as coisas acontecerem e você tem poucos comprometimentos sociais. Então por isso que é bem legal essa questão de você pensar bem se é melhor fazer a faculdade ou conhecer o mundo, conhecer novas culturas e etc. A próxima lição aqui é a seguinte: encontre o seu lugar no quebra-cabeça. E aí vem alguns pontos aqui, né? Seja cuidadoso ao ouvir os conselhos dos outros, não importa se é sua família, parentes ou amigos. Isso é muito verdade, porque eu vejo isso na minha vida. Geralmente minha mãe, meu pai, etc., eles querem que eu sempre siga o caminho mais seguro, o caminho mais tradicional, que é tipo, arranje uma namorada, case-se, tenha filhos, sabe? Aquela mesma história. Então, geralmente, se você seguir o que os outros falam, você nunca vai viver a sua própria vida. Então é uma questão bem interessante, né? Você refletir sobre se o que os outros estão dizendo para você fazer é realmente o que você quer fazer. O segundo tópico aqui: não caia nesse lado de fazer o que você não quer só por pressão social. Faça apenas o que você pensa que é bom para si mesmo. Então essa questão, né, de pressão social, pressão familiar. Então, tenha uma casa, tenha um carro. Será que você precisa de um carro? Às vezes é melhor você morar perto do seu trabalho. Então, às vezes é melhor você trabalhar de forma remota. Será que você precisa de uma casa grande? Às vezes você pode viver num apartamento pequeno, que vai ser mais barato, que vai te dar o mesmo conforto e você não vai precisar gastar muito dinheiro com manutenção e limpeza, por exemplo. Terceiro tópico aqui: há espaço no mercado e na sociedade para você criar o seu próprio negócio. Não fique na dúvida se vale a pena. Sempre valerá a pena tentar. Imagina se der certo. Ou seja, o que eu vejo assim, no geral, são programadores que querem emprego. Ponto final. Esse é o objetivo mais alto que a pessoa almeja alcançar. E tá tudo bem, entende? Tem pessoas que querem emprego e etc. Mas se você é uma pessoa mais diferente, que quer alcançar coisas que vão te dar mais liberdade no longo prazo, a melhor forma é empreender nos seus próprios projetos, ou na sua própria empresa e etc. Então, sempre é um caminho, não existe só esse caminho de faço faculdade de tecnologia, arrumo estágio, depois arrumo emprego e vou crescendo dentro das empresas. Não, existe uma outra realidade, né? Existe uma outra matrix, que é essa de empreender, de SaaS, por exemplo, que você vai criando seus próprios projetos. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é uma possibilidade. E o Peter Levels é um dos exemplos, porque existem vários outros exemplos no mundo que fizeram a mesma coisa que o Peter, às vezes numa escala menor, às vezes numa escala maior, mas existe um espaço no quebra-cabeça, né, da sociedade, onde você pode encontrar o seu próprio lugar, beleza? A próxima lição aqui é a seguinte: seja rápido para ver se a sua ideia funciona. Ou seja, quando você tem uma ideia de um projeto e você quer testar para ver se ela funciona, você não pode ficar meses e meses planejando a sua ideia ou criando a sua ideia. Ou meses, tem gente que leva meses, tem gente que leva anos, depois lança o projeto e aí o que acontece? As pessoas ou não têm interesse no projeto, ou o projeto não resolve nenhum problema. Então é muito importante que você faça um MVP, né, que eles chamam de produto mínimo viável, que seria um produto, né, que ele resolve apenas a dor essencial ou o problema essencial que as pessoas têm. E aí você cria um protótipo, né, um produto assim que vai ser funcional, só para ver se as pessoas têm interesse, se elas pagam pelo seu produto, se elas têm interesse em pagar pelo seu produto. E aí a partir disso você já começa, se as pessoas tiverem interesse e se elas tiverem principalmente vontade de pagar para usar o seu produto, aí você começa a trabalhar em melhorias, faz um design melhor,
implementa novas funcionalidades e por aí vai. Ou seja, por isso que é muito importante você criar o seu produto rápido, testar rápido e obter feedback, beleza? Próxima lição aqui, vamos ver. Boas ideias estão por toda parte, você só precisa prestar atenção. E aí no podcast ele fala o seguinte: olhe para a sua vida e observe quais são as coisas que te irritam ou não funcionam direito. Busque ter uma vida mais interessante. Quando você está viajando, você está exposto a novas coisas. Começa a ver problemas e soluções que outras pessoas no resto do mundo já solucionaram. Ou seja, pensa comigo, antes ele falou que às vezes é melhor você viajar ao mundo do que fazer faculdade. Por quê? Justamente porque quando você está viajando no mundo, está inserido em diversas culturas diferentes, você começa a observar coisas que estão fora da sua bolha. Ou seja, você viveu aqui no Brasil e aqui você está acostumado com um determinado contexto. Quando você está viajando, você está exposto a coisas que você não tem controle. E isso é muito bom, por quê? Porque você começa a observar tudo de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente pode ter um determinado problema que também existia, por exemplo, lá no Japão, e lá no Japão eles já resolveram. E aí faz conta que você vai lá no Japão, você viu que lá no Japão tinha o mesmo problema e eles solucionaram de uma determinada forma. Então aí você pensa assim, putz, no Japão tem esse problema, eles já resolveram, e no Brasil também já tem esse problema, só que ninguém resolveu. O que você faz? Você pega a solução de lá e traz para cá e ganha dinheiro. Está errado? Não, você está solucionando um problema a partir de uma referência que você obteve através de uma viagem para o Japão, compreende? Então essa parte de ter boas ideias é basicamente isso. Uma curiosidade também para quem não sabe, o Nubank, a ideia do Nubank surgiu a partir de uma dor de um dos fundadores. Um dos fundadores, agora eu esqueci o nome do fundador, mas um dos fundadores ele é colombiano e teve um momento da vida dele que ele viveu aqui no Brasil. E aí ele teve que ir no banco lá para criar uma conta, e a experiência que ele passou no banco foi assim tão humilhante, assim, que ele falou, né, humilhante, porque ele meio que se sentia um criminoso, sabe? Porque ele tinha que deixar os objetos pessoais dele numa parte lá, aí tinha que passar por uma porta giratória, e ele fala que toda essa experiência fez ele se sentir um criminoso. E aí ele começou a pensar assim, como que ele poderia nunca mais passar por essa situação. E aí foi onde começou a história do Nubank. Putz, eu acho isso genial, assim. Tipo, é muito louco essa questão. Mas é uma curiosidade para vocês, né, verem. Um colombiano teve que vir para o Brasil para resolver a questão dos bancos no Brasil. Muito foda. A próxima lição aqui é a seguinte: não crie uma solução para um problema que não existe. Aí o Peter diz lá no podcast: um erro muito comum das startups é que elas primeiro criam uma solução e depois tentam encontrar um problema no mercado. Então quem nunca ficou cego pela própria ideia, né? Pelo próprio aplicativo, achando que ia revolucionar o mundo. Então por isso que é muito importante muitas vezes você criar um protótipo, ver se ele resolve uma necessidade das pessoas no mercado e se essas pessoas estão dispostas a pagar por esse produto que você criou. A próxima lição aqui é a seguinte: melhor tecnologia é aquela que você sabe. E aí tem 3 tópicos aqui. Quando você está começando um negócio, a tecnologia é a coisa menos importante, que disse o Peter Levels. É o segundo tópico. O que importa é você validar se existe um mercado para a sua ideia e se há pessoas que desejam pagar pela sua solução. E outra curiosidade também é quais são as principais linguagens que o Peter utiliza nos projetos dele. Então o básico, né, HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery e SQLite. As principais linguagens e tecnologias que ele utiliza nos projetos dele. Bom, a gente já está chegando no final do vídeo, só falta 3 lições e vamos ver qual é a próxima. A próxima é 3 segredos para fazer dinheiro a partir dos seus projetos. E a gente tem 3 tópicos aqui.
A primeira é: peça dinheiro às pessoas desde o começo. Ou seja, você fez um protótipo lá de uma ideia de um produto que você quer, né, de algum aplicativo, e aí você vai pedir dinheiro desde o lançamento. Por quê? Para ver se as pessoas têm interesse em pagar. Porque se uma pessoa tem interesse em pagar por um produto seu antes mesmo de usar, quer dizer que isso tem alguma possibilidade desse produto realmente resolver um problema real que as pessoas têm. O segundo tópico aqui é: crie uma comunidade para entender o que os seus usuários querem. Ou seja, é muito importante você ter esse senso de comunidade, estar aberto a receber feedbacks, porque tudo isso ajuda a ter mais pessoas interessadas no seu produto, a pagar pelo seu produto e também continuar pagando pelo seu produto. Por quê? Faz de conta que uma pessoa viu lá que tem uma comunidade de um aplicativo com 1000 pessoas, digamos. Quer dizer o quê? Que esse produto, ele realmente tem muitas pessoas interessadas. Por quê? Porque ele resolve um problema delas. Isso também ajuda na questão de confiança, né? Novos usuários vão ver lá assim: o X aplicativo tem 10.000 usuários ativos. Isso, para quem está entrando, para quem tem um interesse inicial, é um ponto bem positivo, porque a pessoa vai pensar assim: tem 10.000 pessoas, então realmente vale a pena eu investir um dinheiro meu nesse aplicativo para ver se ele vai me ajudar, compreende? E também através de feedback, né, você vai conseguir melhorar o seu produto cada vez mais. O terceiro ponto aqui é: quando você cobra desde o começo pela sua solução, você obtém usuários de altíssima qualidade. Ou seja, esses usuários, eles acreditam tanto na sua ideia, tanto no seu produto, que eles resolveram pagar, e a partir disso eles estão dispostos a te dar feedbacks valiosos para você melhorar ainda mais o produto. Por quê? Porque os usuários vão entender o quê? A partir do meu feedback, esse produto ele vai resolver ainda mais os problemas que eu já tinha. Compreende a ideia? A próxima lição aqui é a seguinte: saber o que aprender é uma arte. Segundo Pira, aprender inteligência artificial é muito mais significativo para a sua carreira do que aprender o próximo framework de front-end da moda. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, né? Ele deu apenas um exemplo irônico, né? Bom, isso demonstra que você, como programador, tem que estar mais focado no que é essencial para construir seus projetos. Ou seja, não adianta você ficar querendo aprender linguagens da moda. Por quê? Porque esse tipo de linguagem pode ser uma linguagem que vai ser passageira. Então é muito melhor você investir, criar os seus projetos utilizando tecnologias que já são consolidadas, do que você perder tempo aprendendo uma linguagem que surgiu 1 ano atrás, só porque ela está na modinha, e daqui a 1 ano essa linguagem pode deixar de existir, por exemplo. Então é melhor você investir o seu esforço naquele tipo de tecnologia que vai te dar melhores resultados no longo prazo. E a gente chegou na última lição, e para mim é uma das lições mais importantes assim que eu vou mostrar para vocês. Essa lição é a seguinte: nem foi o Peter Levels que falou, foi o Lex Fridman, o host, né, do podcast, que lembrou durante o podcast. Ele disse a seguinte frase: não se preocupe com fracasso, você só precisa estar certo uma vez. E essa citação ela é do cofundador do Dropbox, chamado Drew Houston. E essa citação ficou muito na minha cabeça, por quê? Porque resume assim, de maneira brilhante a história do Peter. Porque ele fez lá mais de 70 projetos. Desses 70 projetos, apenas 4 deram certo. E esses 4 geram para ele mais de $1 milhão por ano. Então pensa comigo. Às vezes você vai ficar tentando muitos anos, mas vai ter um determinado período da sua vida que uma ideia, um projeto que você criou pode mudar totalmente a sua vida para sempre, entende? Justamente porque você manteve focado e não desistiu dos seus projetos. Por isso você que é programador,
precisa desenvolver não só a parte técnica, mas principalmente a parte psicológica. Então você precisa desenvolver resiliência, principalmente resiliência, para não desistir dos seus projetos e continuar persistindo, continuar estudando, melhorando a sua parte técnica, claro, mas principalmente trabalhar a sua parte psicológica e mental para você não desistir no meio do caminho. Porque como o Peter Levels fez, ele teve diversos altos e baixos na carreira dele, mas ele não desistiu. E foi justamente por não ter desistido que ele chegou no nível que ele está hoje. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessas lições que eu consegui trazer através do Peter Level para vocês. E deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam o Peter ou se vocês conhecem outros programadores que tenham histórias tão interessantes quanto essa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.